E voltamos agora com uma palestra que eu sei que tem muita gente aí aguardando ansiosamente. Ele sabe tudo sobre high school e conhece cada detalhe do Canadá. Então, para você que quer fazer o seu intercâmbio por lá, essa palestra aqui é a palestra perfeita. André Simonetti, tem muita gente querendo estudar no Canadá. E eu queria que você falasse para essa galera que está acompanhando a gente aqui na feira de intercâmbio CI Experience um pouco mais sobre esse país. Tudo bom, Oi, André? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo certinho? Será um prazer. O Canadá realmente é um dos melhores países que a CI oferece como programa de high school. Eu tenho aqui uma apresentação que eu vou dividir com vocês. Só um minutinho. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do Canadá. Aí. Opa, Conseguiu, então vamos André? Conseguiu, lá. André? A gente tá... Consegui, A gente está consegui. aqui aguardando, porque eles estão Tá. mostrando que ele. Ah, agora foi, hein? Agora foi. Então vamos lá, gente. Bom, algumas informações assim gerais sobre o Canadá, tá? De fato é um país assim, é, um dos países mais desenvolvidos do mundo, a gente sabe disso, né? Ele está ali entre o grupo do G7, né? A capital do Canadá é Ottawa, muita gente não sabe, pensa que é Toronto, mas não é Ottawa. E oficialmente o Canadá é obrigado a divulgar dois idiomas, o inglês e o francês. Porém, eu diria que o francês ele predomina mais nas províncias de Quebec, totalmente na província de Quebec, como primeira língua, né? E uma provínciazinha do lado ali, New Brunswick, tá? Província é um estado, né? Que eles chamam de província lá. A moeda local é o dólar canadense, que é até uma grande vantagem para quem pensa fazer high school, até em termos de custo de vida. O dólar canadense é menor, né? Mais baixo que o dólar americano, então isso já é uma grande vantagem. Alguns highlights aí sobre o Canadá. É um país multicultural, ou seja, ele recebe muito bem o estrangeiro. Na verdade, eu diria que talvez uma boa parte da população do Canadá seja até composta por imigrantes, né? E que isso realmente as pessoas conseguem aí ter essa ideia de receber muito bem o estrangeiro. A população do Canadá, apesar de ser um país gigantesco em termos territoriais, é apenas de 35 milhões de habitantes e ela é mais concentrada na parte sul. Se a gente pegar o mapa do Canadá, mais na parte sul ali, já digamos, fronteira com os Estados Unidos, perdão. O Canadá oferece uma alta qualidade de ensino, tá? Canadá, eu diria que está aí entre os tops do mundo, tá? É o primeiro país de língua inglesa em termos de qualidade de ensino. Ele fica aí, ele só perde, se a gente fizer o ranking mundial, para alguns países asiáticos, como Coreia, China e tal, que eles realmente investem muito em educação. Mas em termos de língua inglesa, é o primeiro do mundo, acima, inclusive, dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, dentre outros. Tá? 95% dos canadenses estudam em escola pública, o que demonstra realmente que a qualidade de ensino em escola pública, no ensino público, é excelente. Ou seja, a maioria dos estudantes estudam em escola pública mesmo. A maior demanda que a gente tem, devido até fatores climáticos, né, é mais pela região de British Columbia, que se a gente olhar no mapa, seria na costa oeste do Canadá, ali na região de Vancouver, e tem uma ilha ao lado chamada Vancouver Island, que tem cidades como Vitória, Nanaimo e tal. Essa eu diria que é a grande demanda para os brasileiros que a gente manda para fora, mas temos high school, oferecemos high school no Canadá inteiro, tá? Em média, os estudantes que vão para o Canadá fazer um high school, né, saem daqui do Brasil, às vezes iniciando o ensino médio, ou até no meio do ensino médio. Para vocês terem uma noção, em um tempo mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, eles conseguem obter o diploma de uma high school canadense. Isso serve muito para os estudantes que pensam até em dar prosseguimento na educação no nível superior, né? Porque você tendo o diploma de uma high school canadense já realmente é um passaporte para você entrar com mais facilidade numa universidade ou no college, tá? O Canadá é bastante comum, quer dizer, no caso, as acomodações, depois eu falo mais para frente sobre a acomodação, mas os estudantes ficam num quarto individual, as famílias sempre oferecem um quarto individual para quem fica em casa de família, e é bastante comum também o estudante estrangeiro, quando a família recebe um brasileiro, por exemplo, ao mesmo tempo ela pode receber um estudante de uma outra nacionalidade.
sem ser brasileiro, sem ser alguém que fale português. Pré-requisitos gerais, tá? A gente tem aí a faixa etária de 14 a 18 anos. O Canadá, de um modo geral, pessoal, é bastante flexível, tá? Depois eu falo aqui um pouquinho sobre essa questão de pré-requisitos, né? E eles aceitam estudantes que estejam no ensino médio, tenham passado para o ensino médio ou tenham concluído já o ensino médio. Então, eles aceitam o estudante chamado, a gente chama de formado, né? O graduado. Também a questão das notas, né? Sempre bom que o estudante apresente na hora da matrícula as médias dos últimos 3 anos escolares, né? E médias assim que realmente ele tenha obtido sucesso. Mas alguns lugares do Canadá até aceitam estudantes que tenham por alguma razão reprovado, tá? Mas aí seria feita uma análise do currículo dele junto ao nosso parceiro lá fora do Canadá para fazer essa verificação. Todo estudante que nos procura, a gente faz, a primeira coisa a ser feita é um teste de inglês, um teste para justamente de nivelamento, porque a gente tem que imaginar que o high school, diferente de um curso de idiomas, o estudante, para fazer um high school, ele precisa ter um conhecimento, eu diria, intermediário avançado, para que ele possa acompanhar, né, as aulas de física, química, biologia, inglês, dentre outras, né, que depois eu falo mais para frente sobre as matérias que devem ser selecionadas, para que ele possa, ao final do programa dele, seja um semestre, um ano ou mais, trazer de volta na bagagem dele as notas, as médias suficientes para dar prosseguimento aqui no Brasil dos seus estudos. Tá? E, logicamente, quando se fala de high school, a gente tem que ter em mente que o estudante precisa ter a maturidade, ele precisa ser flexível, ele vai ter que se adaptar àquela cultura local, àquela família, eventualmente, que ele vai morar, né? Vai se adaptar a regras, etc., então, isso tem que ter em mente essa questão dessa flexibilidade. Características do programa, o estudante paga pela vaga na escola. Tá? Apesar de ser, no caso, a maioria dos estudantes que fecham com a gente vão para escolas públicas, nós também temos particulares, mas mesmo na pública, o estudante ele precisa pagar. Ou seja, o governo oferece, digamos, abre essa oportunidade ao estrangeiro que vai para o Canadá fazer uma high school, porém ele paga pela vaga na escola. E a questão também da acomodação, a família recebe uma ajuda de custo. Então, isso é importante também. Muita gente até pergunta, mas eu acho que o Canadá é um pouco caro. Mas não, é por essa razão, né? Uma outra coisa legal também, que no Canadá, diferente até de alguns programas que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, o Canadá você pode sempre escolher a cidade ou a região que você pretende estudar, tá? Com exceções aí de 2 províncias, que serão Newfoundland e Nova Escócia, que ficam localizadas bem na costa leste do Canadá. Essas 2 você fecha a matrícula e você pode cair em qualquer lugar dentro dessas províncias. Nos demais, não. Você vai escolher, eu quero ir para uma região metropolitana de Vancouver. Então, você vai para aquele local, né? O ano acadêmico no Canadá, ele é dividido em 2 semestres, tá? 2 semestres letivos, que a gente chama, né? O primeiro semestre, o ano letivo oficial, começa no princípio de setembro e ele vai até o final de janeiro. E o segundo semestre começa na primeira semana de fevereiro e vai até final de junho, tá? Então, o calendário é padronizado tanto no sistema público quanto no sistema particular, né? Isso facilita até para a gente organizar os embarques e tudo mais. É bem interessante por causa disso, tá? E tanto faz, você pode começar o programa em setembro ou em fevereiro, né? O ideal, se você pensa em fazer já a matrícula por um ano, seria começar no início do ano, em setembro, para dar todo o prosseguimento, né, e obter todo o conteúdo ao longo desse ano letivo, né? E o que importa para o brasileiro é o período cursado lá fora, independente se ele começa o programa em janeiro, fevereiro ou em agosto, setembro, tá? O que o MEC aqui, nosso MEC, analisa é justamente o conteúdo que você estudou, a carga horária, médias, etc. Tá? E aí, as escolas lá no Canadá, todo estudante que vai fazer uma high school no Canadá, seja ele estrangeiro ou canadense, ele precisa cumprir ao longo do ano, de setembro até junho, 8 matérias. Aí eles adotam 2 tipos de sistema, que eles chamam. O sistema semestral, onde o estudante cursa 4 matérias em cada semestre, ou o sistema linear, que seriam já 8 matérias. Ele começa com 8 matérias em setembro, e essas matérias só vão terminar o conteúdo no final de junho. Tá? O estudante brasileiro que vai por um semestre, ele vai, se ele cair numa escola semestral, ele vai cursar essas 4 matérias, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas,
e ainda pega atividades extracurriculares como esporte, por exemplo, para que possa validar os seus estudos. Mais características das escolas, o período das aulas é bem legal, é como a gente vê aí nos filmes, seriados, né? É o período integral, né? Então, os alunos iniciam as aulas entre 8 e 9 da manhã e elas terminam entre 2 e 3 da tarde. Então, você fica lá na escola o tempo todo. No caso específico do Canadá, você tem todos os dias 4 aulas. Então, são 2 aulas de manhã, um intervalo para o almoço e mais 2 aulas à tarde. O que é legal também é que os estudantes trocam de sala, ou seja, o professor ele tem a sala dele, então se você vai ter aula de física, você vai ter aula dentro do laboratório de física, né? E lá o professor vai dar a parte teórica e depois você vai praticar com os experimentos. Isso é bem interessante. E para o brasileiro, né, como eu comentei agora há pouco, o nosso MEC exige que o estudante curse 5 grupos de matérias. Quais são eles, né? No caso lá, o inglês, né? Ou se ele for optar, existem opções no Canadá que você pode, se você tem conhecimento de francês, você pode optar por cursar todo o programa em francês, as matérias em francês, mas o mais comum é o inglês, então seria o inglês, uma de matemática, uma de ciências sociais e um esporte, tá? Que ele vai montar o currículo dele. Então, suponhamos que ele fecha uma escola, como eu acabei de falar aqui, questão dos sistemas, né? Ele fecha uma escola linear, né, que adota o sistema linear. O que vai acontecer na vida dele, mesmo por um semestre? Ele vai ter a chance de cursar 8 matérias. Então, ele pegaria as 5 principais, como é que exige, e sobram 3 eletivas, o que é bem interessante. Para o Canadá, as escolas oferecem muitas opções de matérias eletivas, que são técnicas vocacionais. Assim, a gente tem matérias como você pode fazer marketing, pode fazer biologia marinha, você pode fazer dança, teatro, tem muita coisa. Tem escolas que chegam a oferecer 40, 50 opções de matérias para o estudante cursar, né? É que lá fora, o próprio canadense, ele não precisa seguir, né, essa questão que o nosso MEC exige, né? Ele pode já ir montando o currículo dele desde o início do primeiro ano do ensino médio no Canadá, focando mais o que ele pretende cursar no futuro. Então, suponhamos que o canadense entra na high school, ele está pensando em, no futuro, cursar medicina. Ele já vai montando, né, o currículo dele dentro de todo o ensino, ao longo do ensino médio, mais focado para ciências, né? Então, ele já vai, meio que como uma faculdade. Você entra na faculdade, num curso específico, você vai, logicamente, focar mais numa certa área, tá? E assim seria já no ensino médio lá no Canadá, tá? As escolas públicas, quando você opta por uma escola pública, o material didático todo ele é emprestado aos estudantes. Então, você seleciona as matérias, vai no setor lá da secretaria da escola, retira aquele material, aqueles livros didáticos que você vai utilizar, e ao final do programa você retorna aquele material. Caso danifique alguma coisa, você tem que ressarcir a escola por aquele custo. Já em escolas particulares, existe um curso já no material que já vem estipulado no tarifário da escola que a gente apresenta para vocês, né? E, no caso da escola pública, o estudante não precisa utilizar uniforme. Já nas particulares, é necessário você realmente comprar um uniforme para utilizar. Acomodações, a gente tem aí, oferece basicamente 2 tipos de acomodação para quem faz o high school. Seria em casa de família, que é o mais comum, e também temos acomodação dentro da escola, né, que são as chamadas boarding schools. Em casa de família, como eu havia comentado anteriormente, seria num quarto individual, né, podendo sim sempre a família receber mais estudantes ao mesmo tempo, geralmente são 2 no máximo, então seria você, brasileiro ou brasileira, e mais um outro estudante estrangeiro, tá? Já nas particulares, né, o estudante tem a opção, a gente tem algumas particulares, são poucas, mas que oferecem a opção de casa de família, mas o mais comum da particular no Canadá seriam as chamadas boarding schools, que aí a boarding school você pode ficar num quarto duplo ou triplo, tá? Sempre lembrando, pessoal, que lá fora o sistema é diferente, né? A gente vê muito nos filmes e de fato acontece. As famílias lá não têm por hábito ter, por exemplo, uma empregada doméstica, uma faxineira. Então, todo mundo na casa, né, se junta, tem aquela cooperação aí entre todos, né, para cuidar da casa, fazer os afazeres domésticos. Então, o legal, assim, você pelo menos acordar de manhã, antes de ir para a escola, arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, deixar o quarto bonitinho, né? E aí sim você pode seguir aí
a sua vida naquela sua rotina. No final de semana, às vezes, a família se junta para fazer uma faxina geral, você acaba também participando de certa forma, né? E a família também coloca regras, né, de horários. Você geralmente tem horários diferenciados para o que eles chamam de school nights, que seria entre domingo à noite e quinta à noite, onde no dia seguinte você vai ter aula, tem aquele compromisso de acordar cedo e tal. E no weekend nights, que seria sexta e sábado, onde você tem um pouco mais de liberdade para chegar um pouquinho mais tarde, tá? Mas sempre lembrando também que as culturas são diferentes, né? Lá, por exemplo, as famílias têm por hábito a hora do jantar, por exemplo, você janta às 5h30, 6 horas da tarde, né? Então, de repente, você vai achar, poxa, mas que chato, aqui no Brasil eu janto 8 da noite, mas volta a lembrar no que eu falei anteriormente, o aluno de high school, né, que se matricula e tem essa proposta de fazer o programa, ter essa experiência, ele precisa sim se adaptar às regras. E essa seria uma das regras a inserir na cultura canadense, ok? E no caso, quem opta por ficar no dormitório, ele logicamente vai ter as suas responsabilidades de manter o quarto em ordem. Alguns dormitórios até pedem para o estudante, ele mesmo lá já tem separado um setor que você vai, retira um aspirador de pó, limpa, né, o seu quarto, isso mais no final de semana que você tem mais tempo, né? Então, são as regrinhas, né? Tem regras de horários também, né? Horários de estudo, inclusive. Essas, como disse, são chamadas boarding schools, tá? No caso de refeições, as famílias oferecem o regime de meia pensão, que é café da manhã e jantar durante a semana, até porque você, como eu falei, fica praticamente a maior parte do tempo na escola, né? Passa o dia lá. Porque após o término das aulas, que seria entre 2 e 3 da tarde, você tem atividades extracurriculares, você faz os chamados clubes e outras coisas, né? Então, você passa o dia na escola, volta no final do dia, a gente toma o seu banho e aguarda o jantar, né? Depois, se você quiser, logicamente, sair, é só combinar com a família, você janta, participa com a família no jantar, depois você sai e aí retorna mais tarde. E no caso das boarding schools, você tem um regime de pensão completa, que você, como toda a sua vida é dentro da escola, dentro do campus, né? Então, você estuda lá, você fica acomodado lá e tem, logicamente, o refeitório, né? Que eles oferecem todas as refeições para o estudante, isso de segunda a segunda. Então, ok? Então, seria suas refeições. Acho que é isso aí. Eu dei uma geralzona, tá? Para vocês, né? Sobre o programa. Enfim, então a gente vai estar aí na feira, tá? Convido a todos a visitarem a feira. Nós temos aí um grande número de participantes, principalmente no caso de high school, a maioria dos nossos parceiros são do Canadá, então essa é uma grande chance para vocês poderem entrar nessas salas, são salas virtuais que vocês vão conversar com os parceiros, né? A gente vai estar sempre com uma equipe, né, da CI aí dando apoio a eles, tá? Que a maioria só fala inglês, então é uma grande chance para vocês também poderem praticar o seu inglês, mas não se acanhem que vai ter alguém da equipe da CI ajudando vocês até, se for o caso, para fazer uma tradução. Tá bom, gente? Então, acho que isso aí seria, Thaís, o que eu tinha para falar aí de conteúdo, né? E estou aí aberto para você quiser perguntar mais alguma coisa, estou à disposição. Imagina, André, foi Ótimo, muito, muito obrigada por todas as suas explicações. Tenho certeza, viu, que deve ter uma galera aqui já de mala pronta para ir para o Canadá. Eu seria uma delas. Pena que eu já passei dessa fase. Muito obrigada. Para a gente fechar, tá? Apesar o high school tem que sempre planejar com antecedência, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, já temos estudantes já fechando com a gente para agosto de 21, agosto de 22, inclusive com a questão da pandemia, né? Os estudantes nossos não conseguiram embarcar no ano passado, né? Em agosto do ano passado, janeiro desse ano, então muitos transferiram para agosto de 21. Então, quem quiser agosto de 21, já tem várias escolas lotadas, né? E algumas já estão começando a ficar cheias para agosto de 22. Então, realmente, a high school é aquela questão da antecedência, do planejamento. Tá? Certo. Atenção de todos. Muito obrigada a você. E é isso mesmo, gente. Você já pode planejar o seu intercâmbio para 2021, 2022 ou até 2023, como a gente já falou. Então, não perde essa oportunidade. Aproveita, vai conversar com todas as nossas escolas. Elas estão aí online, prontas para tirar todas as suas dúvidas e para te ajudar a escolher aquela opção que é perfeita para você. E não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.